São coisas que eu acho que pode, juntos com o Estado, junto com o governo do Estado, o governo federal, muita coisa pode avançar, né? Criar um planejamento de região, né? Tem alguma coisa que está sendo feita? Sabe de alguma coisa? Recebeu o convite? Ou tem ideia do que pode ser feito? Eu acho que o ponto central é a união. Só que a gente tem que criar mecanismos para que isso ocorra. Hoje eu vejo, por exemplo, os consórcios, é um mecanismo da gente avançar, porque senão cada um faz do seu jeito, na sua região, com a sua burocracia, com a sua dificuldade, e a gestão pública, ela é uma coisa que te absorve de uma forma que, se você deixar, você fica dentro da sua cidade o tempo todo, apagando incêndio, resolvendo problema, enfim. Então eu acho que os prefeitos de hoje, prefeitos e prefeitas da Baixada Fluminense, talvez seja um momento que a gente mais tem, ou pelo menos tem tentado achar um norte, uma direção. Acho que os consórcios é um caminho, é uma ferramenta. Às vezes, nos nossos maiores problemas e dificuldades, a gente também começa a achar caminho, como, por exemplo, a concessão da Supervia. Se a gente falar do ramal Japeri, quantas cidades da Baixada são impactados por esse serviço que, né, não tem a qualidade que deveria ter? Mas quando a gente fala... um dia eu falei assim, se a concessão acabar amanhã e a gente ficar sem trem, não vou nem falar um dia, 6, 8 horas. Por exemplo, na minha cidade, que tem uma dificuldade muito grande com relação à mobilidade urbana, o trem é o principal transporte. É o que leva a maioria dos trabalhadores. Perfeito. Então, o impacto que isso vai dar na minha cidade, que vai refletir nas outras cidades da Baixada e principalmente na capital, Niterói e São Gonçalo. Então, é o momento que eu comecei a conversar, por exemplo, fazer contato com alguns prefeitos para que a gente discutisse, pelo menos do ramal Japeri. E aí, quando eu vi, a gente já estava avançando com os secretários de transporte da capital. A Maína, o meu secretário de transporte, doutor Zé Valente, já estava conversando com a secretária de transporte da capital, que já estava conversando com algumas pessoas em Brasília, e aquilo já foi fazendo um movimento. E aí eu fui conversando com alguns prefeitos, a gente teve um almoço, enfim, na época, quando o André convidou, enfim, fez um almoço porque o Padilha veio ao Rio. E aí lá eu tive com vários prefeitos estavam, eu comecei a falar a questão da Supervia. E aí todo mundo foi se atentando. Eu falei, a gente tem que achar um norte, uma direção para a gente estar junto, porque vai refletir. Mas a concessão está para acabar agora, mas o Estado parece que já tem uma solução e a gente começou a discutir. Solução não tem. Porque tem que reestruturar. E como é que a gente reestrutura? O Estado hoje não tem condição, não pode ser só o usuário, porque o usuário vai sempre impactar. Transporte ruim e com preço mais alto. A gente quer um transporte melhor com preço menor. Mas como é que a gente faz isso? Alguém tem que ajudar a pagar a conta, não é só o Estado. Então já tem que... tem que ter a participação da União. E aí a gente começou a falar, assim como tem o Sistema Único de Saúde, se tiver o Sistema Único de Mobilidade Urbana e o governo federal conseguir garantir uma parte, isso aí já vai cair o valor da passagem. E o Estado, vamos discutir com o Estado, mas não é chegar para o Estado e falar assim, Estado, você não está fazendo bem feito, e só vir com a crítica ou com o dedo que aponta. Estado, vamos achar uma solução juntos? Porque o problema é de todos nós. E aí você já sai da Supervia, da questão do trem, já começa nas barcas, já começa nos BRTs, no sistema rodoviário, e aí o Eduardo Paes já está lançando enfim... Os barcos e os canais, né? Não, o sistema de bilhetagem, que é muito interessante. Sim. Então já começa a se discutir, então você vê que a mobilidade urbana já nos uniu e a gente já começa a discutir de uma forma diferente. Então acho que o caminho é possível, né? Sempre é possível. Tomara. Sempre é possível.